Anatomia da Esperança. A descoberta pela medicina moderna do poder da emoção no combate às doenças. Pelo Dr. Jerome Krupman. Tradução S. Duarte, editora objetiva, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor adquiram um livro. Caso gostem do meu trabalho e queiram colaborar, isso é possível via Pix Apoia-se ou Vaquinha, os links estão no descritivo. Qualquer centavo será muito bem-vindo. Também é possível comprar livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon. E também é possível tornar-se membro aqui do canal. Tornando-se membro, você participará também do crescimento e manutenção do que aqui é feito, caso pensem que meu trabalho algo valha. Obrigada pela presença. Agradeço em especial, mais uma vez, a minha tia Ana Lúcia, que me emprestou este livro. Seguimos para o capítulo 8º, que é o final já do livro. Depois teremos uma conclusão e finito. Este capítulo 8º se chama Análise da Esperança. Cheguei a Madison no fim da tarde para encontrar-me com o professor Richard Davidson. Enquanto eu esperava, observava a forte ventania vindo dos lagos próximos que corria pelas ruas. Davidson é psicólogo experimental e um dos peritos mundiais em biologia das emoções positivas. Combinamos jantar juntos para conversar sobre seu trabalho. No dia seguinte, eu observaria diversas experiências em curso. Uma antiga caminhonete Subaru vermelha com a placa Emote, Emocione, encostou no meio-fio. Um homem de aspecto rijo e entroncado, de cabelos pretos encaracolados com faixas grisalhas, saltou do carro. Sou Rich Davidson, disse ele amistosamente. Muito prazer em conhecê-lo. Enquanto seguíamos para o restaurante, perguntei a Davidson por que motivo ele havia dedicado a carreira ao estudo da biologia da alegria, da tenacidade e da motivação. Eu sou produto dos anos 60, respondeu, abrindo o rosto num sorriso malicioso. Fui muito influenciado pelos livros A Vida contra a Morte e O Corpo do Autor, de Norman O. Brown, e pelas obras de Herbert Marcuse. Quando era adolescente, acreditava estarmos prestes a nos transformar em um tipo novo de gente, que construiria um novo tipo de sociedade por meio do poder de emoções, como a do amor. Embora já tivesse deixado de lado parte de suas utopias juvenis, Davidson conservava a sensibilidade dos idealistas. O objetivo do seu trabalho é compreender de que maneira o cérebro gera as emoções que nos permitem agir para enfrentarmos os desafios cotidianos da forma como os enfrentamos. Esse conhecimento, acredita ele, contribuirá algum dia para o desenvolvimento de técnicas e tratamentos que ajudarão muitas pessoas necessitadas. A definição experimental da esperança, feita por um psicólogo. Contei a Davidson que uma das dificuldades com que eu me deparara ao tentar estudar a biologia das emoções tinha sido a definição dos termos. Até mesmo o termo emoção não era utilizado uniformemente pelos que pesquisam este campo. Ele reconheceu o problema em nossa conversação ao jantar. Mesmo assim, disse, é possível comunicar dados sobre uma emoção quando se chega a uma definição experimental no contexto de uma experiência psicológica específica. Eu havia procurado em vão na literatura experimental uma definição para a esperança. De que forma ele, como psicólogo experimental, a analisaria? Entenda a esperança como uma emoção composta de duas partes, uma cognitiva e outra afetiva. Quando esperamos conseguir alguma coisa, empregamos até certo ponto a nossa cognição, reunindo informações e dados relevantes para um acontecimento futuro desejado. Se você, Jerry, tal como um dos seus pacientes, sofre de uma doença grave e tem esperança de melhora, e mesmo de cura, é necessário produzir na mente uma visão diferente sobre o seu estado. Esse quadro é pintado, em parte, mediante a assimilação de informações sobre a doença e seus tratamentos potenciais. Mas a esperança também contém o que eu chamaria de previsão afetiva, isto é, o sentimento confortador, estimulante e inspirador que experimentamos ao projetar na mente um futuro positivo. Isso exige que o cérebro gere um estado afetivo, ou de sentimento, diferente daquele em que estamos no momento. Muitas vezes falamos em termos poéticos, observei eu a Davidson. Sentimos-nos alçados pela esperança. Dizemos que a esperança tem asas. Sem dúvida, esse sentimento de elevação era aparente
ao pé do leito dos enfermos, quando eu os observara, e também na minha própria experiência como paciente. Quando Jim Rainville pintou o quadro de um futuro muito diferente para mim, meu sentimento de esperança englobava mais do que as informações sobre um diagnóstico diverso e uma nova terapia. Tinha a ver com um sentimento único e original, intensamente visceral, e que era percebido como sensível mudança da atitude em direção ao alto. Os dois componentes, cognição e sentimento, não são separados no cérebro, e sim se entrelaçam e se modificam mutuamente. Isso é o que torna a esperança e outras emoções tão interessantes, continuou Davidson. A forma pela qual elas são capazes de influenciar poderosamente a cognição e o pensamento deliberativo. Eles causam um impacto no mecanismo de percepção, os circuitos utilizados para receber e processar dados e para tomar decisões. Essa é uma das mais importantes contribuições de Antônio Damasio, disse Davidson. Antônio Damasio é professor de neurologia na Universidade de Iowa. Além de suas publicações científicas, é autor de diversos livros populares. Eu tinha lido todos, assim como vários de seus artigos de pesquisa. As emoções podem contribuir de maneira construtiva para a tomada de decisões. A conveniente separação entre cognição e emoção usada no passado pelos psicólogos é artificial e até mesmo, talvez, enganosa. Para enfatizar a afirmação de que a emoção é companheira essencial dos processos de tomada de decisão lógica, Damasio utiliza um caso célebre dos anais de neurologia. É o caso de Phineas Gage, capataz da ferrovia que sofreu um estranho acidente no verão de 1848. Ao supervisionar a colocação de trilhos, um cravo de metal voou pelos ares e penetrou no crânio de Gage, exatamente por trás da fronte. Surpreendentemente, o cravo passou entre os lobos frontais do cérebro, mas não o matou. Além disso, ao ser retirado, Gage acordou do estado de coma. Inicialmente, foi difícil discernir os efeitos dos danos causados a seu cérebro, mas estes em breve se tornaram claros devido a seu comportamento. O ferimento o deixou privado de emoções e, ao mesmo tempo, da capacidade de raciocinar. Nos anos seguintes, outros pacientes que haviam sofrido danos em seus lobos frontais, ou quando estes haviam sido removidos devido a traumas, tumores, ou como forma de tratamento psiquiátrico, demonstraram semelhanças com o caso de Gage. Suas emoções eram pouco profundas e tinham dificuldade em raciocinar intencionalmente. Damasio argumenta que esses casos clínicos mostram que as emoções são nossos guias cognitivos, promovendo o processo da lógica e não retardando-o. Essa argumentação é demonstrada de maneira ainda mais dramática no caso de raros indivíduos que parecem destituídos de medo devido a danos nas amígdalas cerebrais. Medo e esperança. Amígdala é a palavra latina que significa amêndoa, e essa estrutura fica nas profundezas do nosso cérebro. Seu nome lhe foi dado pelos anatomistas antigos que observaram sua forma semelhante ao daquela noz. Existem duas dessas estruturas no cérebro, uma no lado direito e outra no esquerdo. A amígdala é parte essencial da trilha que transporta o sentimento de medo. Joseph Ledoux, professor de ciência na Universidade de Nova York, fez produtivas pesquisas em roedores, a fim de definir os circuitos que entram e saem da amígdala como reação a ameaças e perigos. Grande parte de seu trabalho está descrito em seus livros populares sobre a natureza das emoções. Nos humanos, assim como nos ratos, a amígdala serve de câmara para a integração dos estímulos que evocam o medo. Um assaltante que empunha uma faca, a forma rastejante de uma cobra em uma floresta. Davidson assinalou para mim a importância do trabalho de Ledoux, ao vincular a experiência do medo com modificações fisiológicas. A amígdala manda sinais que causam as conhecidas reações corporais ao medo, aceleração das batidas do coração, contração tensa dos músculos, suor saindo da pele. Além dessas mudanças perceptíveis em nossa fisiologia, o medo causa a liberação de uma catadupa de hormônios-chave. O CRH, que vem da parte inferior do cérebro chamada hipotálamo,
o qual age sobre a glândula pituitária para libertar outro hormônio, o ACTH, que vai para as glândulas suprarrenais a fim de produzir cortisol, que é o hormônio do estresse. Tudo isso ocorre dentro de segundos, a partir do momento em que se vê o brilho da faca do assaltante ou se ouve o silvo da cobra. Acontece que existem indivíduos raros, portadores de danos nas trilhas do cérebro, que parecem destituídos de medo. Alguns desses pacientes foram estudados por Antônio Damasio, e os resultados de suas pesquisas corroboram a hipótese da necessidade de emoções para a tomada adequada de decisões. O caso de uma jovem SM portadora da rara doença hereditária de Urbach-Wied foi objeto de um relatório da equipe pesquisadora de Damasio, publicado na revista Nature. A doença dela causava a acumulação de depósitos anormais de cálcio na garganta, pele e cérebro. Mas o cálcio não se espalhava ao acaso, e sim se depositava seletivamente tanto na amígdala esquerda quanto na direita. À medida que as quantidades cresciam, o cálcio destruía as células, de forma que ela, em essência, vivia sem possuir essa parte do cérebro. A jovem era extremamente afável. A história de seus relacionamentos anteriores mostrava que fazia amigos com facilidade e tinha tido diversas ligações românticas. O problema era que frequentemente pessoas em que ela confiava se aproveitavam dela. A personalidade extrovertida e a facilidade em relacionar-se com outras pessoas ficou muito evidente no laboratório de pesquisa de Damasio. Pouco depois de ser apresentada à equipe científica, SM abraçou os pesquisadores. Esse contato físico íntimo não era considerado adequado. Poucos minutos após a apresentação a pessoas até então desconhecidas, ainda que fossem sabidamente pessoas responsáveis e profissionais. A hipótese apresentada por Damasio é que os danos às amígdalas de SM haviam apagado nela a emoção do medo, e que, portanto, emoções positivas contrabalançadoras ocorriam com maior frequência e intensidade. O tratamento experimental dessa hipótese exigia mais do que a obtenção de informações sobre os relacionamentos anteriores de SM ou a observação de seus abraços aos pesquisadores no laboratório. Uma das formas pelas quais os neurologistas e psicólogos avaliam a biologia das emoções é a verificação das reações das pessoas a expressões faciais estereotipadas. SM e diversos outros pacientes portadores de danos semelhantes a ambas as amígdalas não eram capazes de reconhecer expressões de medo no rosto de outras pessoas, embora pudessem facilmente discernir outras emoções, como a surpresa, que podem ser expressas com configurações similares de músculos faciais. Além disso, SM, que tinha habilidades de desenhista, não conseguia esboçar um rosto que exibisse medo, embora pudesse desenhar fisionomias que representavam outras emoções. Quando lhe pediram que usasse seu próprio rosto para imitar uma expressão de medo, ela foi incapaz de assumir a fisionomia de olhos arregalados e tensão que todos nós associamos com o terror. Finalmente, colocada em uma situação que normalmente induziria ao medo, como a ameaça de um doloroso choque elétrico, SM não sentiu essa emoção. No nível intelectual, ela sabia o que era o medo, os fatores que o causavam e o que deveria fazer em situações ameaçadoras, mas esse conhecimento não parecia de forma alguma orientar o seu comportamento. Com efeito, a ausência de medo em pessoas cujas amígdalas não funcionam adequadamente é evidente em outros comportamentos sociais dessas pessoas. Por exemplo, elas não possuem capacidade de avaliação da confiabilidade. Isso foi demonstrado por meio de testes psicológicos que também utilizavam expressões faciais estereotipadas. Quando SM e pacientes com problemas semelhantes olhavam para rostos que poderiam ser caracterizados como dignos de confiança, classificavam-nos corretamente como pertencentes a pessoas que poderiam ser abordadas em caso de necessidade, mas foram incapazes de avaliar rostos de pessoas suspeitas, de pessoas das quais normalmente nos afastaríamos. A incapacidade de discernir a confiabilidade foi observada somente nas pessoas nas quais ambas as amígdalas, esquerda e direita, estavam danificadas. Nos pacientes em que somente uma amígdala era disfuncional, a capacidade de discriminar entre rostos confiáveis e suspeitos estava preservada.
Essas experiências revelam a maneira pela qual as emoções primitivas, como o medo, são transformadas em comportamentos sociais mais sofisticados, que exigem tomada de decisões e governam nosso relacionamento com os demais, no trabalho e na família. Quando li os relatos a respeito de SM, pensei na esperança verdadeira versus a falsa esperança. A falsa esperança não reconhece os riscos e perigos, como faz a verdadeira esperança. A falsa esperança pode levar a escolhas pouco meditadas e a processos de decisão falhos. A verdadeira esperança leva em consideração as ameaças que realmente existem e procura utilizar os melhores caminhos para evitá-las. A esperança, continuou Davidson, não disfarça a percepção e a meditação com um véu. Nisso difere do otimismo cego. Ela focaliza com nitidez a realidade. A esperança não disfarça a percepção e a meditação com um véu. Difere do otimismo cego. A esperança focaliza com nitidez a realidade. Quando sobrevém a doença, a esperança nos ajuda a ponderar informações altamente preocupantes e, às vezes, assustadoras a respeito da enfermidade e suas terapias. A esperança incorpora o medo no processo de deliberação racional e o tempera, para que possamos pensar e decidir sem pânico. Por outro lado, o medo desenfreado avassala a esperança inicial como uma maré crescente, bloqueando a aquisição cognitiva de informações e afastando outros sentimentos. Dan Conrad exemplifica esse atributo. A análise da esperança e do raciocínio feita por Davidson parece também aplicável a George Griffin. Ele possuía a visão mais clara e aguçada possível de seu estado. O mesmo acontecia com Barbara Wilson. Para ambos, a fé era a fonte da esperança, que ajudava a aliviar o medo. Cada um dos dois tomou tranquilamente decisões que beneficiavam o corpo e o espírito. A esperança, portanto, é o lastro que nos mantém equilibrados, que reconhece onde estão os perigos e armadilhas ao longo do caminho, capazes de nos desnortear. A esperança tempera o medo, para que possamos reconhecer os perigos e então evitá-los ou suportá-los. Conexões entre emoções positivas e negativas. Uma das questões mais curiosas é a forma pela qual bloqueamos as emoções negativas, disse-me Davidson. Uma hipótese razoável baseada nos dados que ele coligia era a existência de circuitos que partem do córtex pré-frontal vinculados às emoções positivas e que inibem certas regiões da amígdala. E também os motivos pelos quais algumas pessoas parecem mais capazes de sufocar o medo, convocando a coragem, ou superar o desespero, aferrando-se ao amor. Mais uma vez, essa capacidade provavelmente decorre de nossos genes e de nossas experiências de vida, que continuamente modificam o conjunto herdado de circuitos do cérebro. Esse é o yin e yang da emoção, a penetração do positivo no negativo e do negativo no positivo. Essa interação, ao que mostrou Davidson, ocorre quando estabelecemos um objetivo e seguimos um caminho para atingi-lo. Esse comportamento parece pôr em jogo os circuitos de recompensa, ricos em dopamina oriunda do córtex pré-frontal, que penetram profundamente em áreas inferiores, entre as quais as amígdalas e o hipocampo. Davidson especula que havia feito stories com o mal de Parkinson. Davidson especula como havia feito stories com o mal de Parkinson, que esses circuitos de busca de objetivos e de recompensas criam uma sensação de esperança nas pessoas. Instilar esperança no cérebro tem a ver com o estabelecimento de um objetivo firme e com a previsão da recompensa de viver com o sonho realizado. Naturalmente, como me explicou Davidson, não existe um único centro de esperança ou neurotransmissor de esperança no cérebro, uma única região ou molécula que por si mesma seja a mediadora dessa emoção. Essa emoção cheira a frenologia. Os cientistas modernos, que não desejam pensar como os frenologistas, acentuam que não existem regiões do cérebro claramente circunscritas, como se cada qual fosse responsável por um único processo mental. Frenologia, meus caros, é um vestígio da ciência da era vitoriana.
No século XIX, uma escola de pensamento em voga afirmava que as protuberâncias do crânio refletiam a maior ou menor massa do tecido cerebral subjacente e que seria possível conhecer o caráter de uma pessoa mediante a palpação dessas protuberâncias. A frenologia era a psicologia popular da época. Não somente as faculdades cognitivas, como a fala e a memória, podiam ser correlacionadas com o contorno do crânio, mas também os traços de personalidade, como a benevolência e a suavidade. Embora seja mais exato descrever o cérebro como um manto de tecido integrado, com circuitos entrelaçados de neurônios que interligam diferentes pontos, e não uma colcha de retalhos de pedaços funcionais individuais encostadas umas às outras, é também correto atribuir a diferentes regiões do cérebro funções importantes como a fala, a percepção visual e a memória. Assim, utilizando varreduras cerebrais sofisticadas para mapear circuitos e nódulos que integram e processam os sinais neurais, Davidson e seus colegas buscaram outras regiões-chave. Uma delas parece localizar-se no córtex cerebral, próximo às têmporas, e é chamado cíngulo anterior. Os pesquisadores acreditam que essa região participa do complexo processo de resolução de conflitos, isto é, a ponderação de escolhas opostas e a decisão final de seguir determinado caminho, consideração-chave para a maneira pela qual a esperança pode influenciar a cognição. Davidson observou que a memória é outro elemento para a convocação e manutenção da esperança. A esperança junta as informações e sentimentos derivados das circunstâncias atuais e também utiliza as experiências do passado, buscando modelos e orientações de outros indivíduos que passaram por situações aterrorizantes e a elas sobreviveram, sobrepujando probabilidades aparentemente escassas. Novamente pensei em Dan Conrad, com sua lembrança viva de Tom Kane na UTI. Como recuperamos as lembranças? Acredita-se que a parte do cérebro chamada hipocampo é fundamental nesse processo. Essa região tem a forma geral de uma letra S. Sua curvatura elegante lembrou aos anatomistas clássicos um cavalo marinho, e por isso recebeu o nome grego dessa criatura. Um dos tipos de memória suscitado pelo hipocampo é a memória declarativa, a que utilizamos quando vamos buscar na mente as experiências anteriores. O hipocampo também parece contribuir para o relacionamento entre objetos e acontecimentos ao nosso redor e as experiências passadas. Uma das descobertas curiosas, mas ainda muito controvertidas, sobre o papel do hipocampo na memória tem a ver com o distúrbio de estresse pós-trauma. Há vários trabalhos que sugerem que o hipocampo se encolhe nas pessoas que passam por uma catástrofe em suas vidas. Como poderia acontecer isso? O hipocampo parece ser extremamente sensível ao cortisol, hormônio do estresse. A hipótese é que nas pessoas portadoras da grave forma de afecção do estresse pós-trauma, ocorrem constantemente níveis excessivamente elevados de cortisol, que levam sem cessar as células nervosas do hipocampo ao que poderia ser denominado morte por exaustão. Ao perder neurônios do hipocampo, esses pacientes poderão ver reduzida a sua capacidade de recordar lembranças que contribuem para a geração de emoções positivas. Uma hipótese alternativa, baseada no estudo de gêmeos idênticos, um dos quais passou por um trauma e outro não, é que um hipocampo de dimensões pequenas indica predisposição à afecção pós-traumática, em vez de ser o resultado desse tipo de estresse. É preciso haver mais estudos para que possamos compreender o papel do hipocampo em nossa reação a um trauma grave. Os portadores de afecção de estresse pós-traumático, como as vítimas de tortura, guerra, estupro e outras formas de abuso físico e emocional, se agrupam num dos extremos do espectro. Mas existem muitas outras pessoas cujas vidas foram profundamente modificadas por um acontecimento devastador, mesmo que não pertença ao mesmo nível de Auschwitz ou da Bósnia. São as pessoas que sofreram a perda de um ente querido ou o fracasso em suas carreiras, ou a debilidade decorrente de um acidente ou doença. Mesmo assim, conseguem reconstruir as suas vidas. Para fazer isso, disse eu a Davidson, é necessário recuperar a esperança. O estudo da recuperação na parte final da vida. Sim,
Experimentalmente tratamos disso, estudando a tenacidade, replicou ele. Davidson define a tenacidade como a manutenção de altos níveis de sentimentos positivos e bem-estar diante de adversidades significativas. Isso não quer dizer que as pessoas tenazes jamais experimentem ou demonstrem sentimentos negativos, e sim que esses não persistem. Ele está estudando grandes grupos de habitantes idosos do Wisconsin para identificar as raízes da tenacidade. Um dos estudos foi iniciado em 1957, com 1/3 dos diplomados no segundo grau escolar no estado de Wisconsin. Cerca de 10.000 homens e mulheres do estado participam desse estudo médico e psicológico original. São acompanhados ao longo de décadas, desde o fim do curso secundário até os anos avançados. É notável que 97% do grupo permaneceu no Wisconsin. A base de dados desses habitantes do estado é altamente detalhada e regularmente atualizada com informações sobre seu estado de saúde e fatos de suas vidas. Como a maioria dos cidadãos do Wisconsin é de raça branca e cristã, o grupo é em grande parte homogêneo do ponto de vista racial e religioso, mas mesmo assim existe diversidade em outros fatores demográficos, como o status socioeconômico, o ambiente rural ou urbano e a instrução. Dentre os componentes do grupo de 10.000, Davidson selecionou como amostra um subgrupo representativo composto de mulheres idosas, cuja idade média é hoje de 75 anos. Ele está analisando a reação delas ao questionário abrangente do estudo e desenvolvendo um perfil de cada mulher em relação ao seu estilo afetivo. Um dos principais focos é a tenacidade. Colhem-se amostras de sangue para obter DNA, que será usado num futuro mapeamento genético. Cada uma das mulheres vai ao laboratório de Davidson para ser exposta a estímulos emocionais específicos. Usando eletrocardiogramas e varreduras sofisticadas, ele estuda as características de funções cerebrais em reação a lembranças de momentos dolorosos do passado. Também a sujeita a estímulos medidos que suscitam respostas cerebrais específicas. Por exemplo, um ruído forte e agudo que a sobressalta. Junto com as mudanças na atividade cerebral, fazem-se medições para correlacionar a atividade de determinados circuitos neurais com a produção do hormônio do estresse pós-trauma, o cortisol. Para quantificar a maneira pela qual as mulheres lidam com esse tipo de estresse, Davidson e seus colaboradores avaliaram as mudanças nos níveis de cortisol, estabelecendo como níveis básicos o ambiente do lar, e depois fizeram o mesmo no laboratório, durante experiências nas quais se solicitava às voluntárias recordar uma experiência negativa. As que mostravam tendência à tenacidade acusaram níveis normais básicos do hormônio cortisol durante o transcurso do dia. O hormônio era elevado de manhã cedo e declinava no fim da tarde e à noite. Quando era recordada uma experiência negativa, essas mulheres tenazes não mostravam um aumento rápido do cortisol, e isso indicava que modulavam fisiologicamente a sua reação a um forte estresse. Em contraste com as mulheres tenazes, estavam as que Davidson designa como vulneráveis. Quando recordam experiências traumáticas, estas acusam um perfil de cortisol marcadamente distinto. Em vez de uma curva acentuada para baixo, aparece um planalto largo. A diferença na regulação de um hormônio-chave do estresse é significativa entre os dois grupos, disse Davidson. E se olharmos bem para as curvas, isto é, se totalizarmos a quantidade de cortisol produzida e que influenciou tanto os tecidos do cérebro quanto os do corpo, veremos que ela é significativamente maior nas mulheres não tenazes, vulneráveis, em comparação com as tenazes. Além disso, em condições de laboratório, os indivíduos tenazes são capazes de extinguir mais rapidamente um reflexo de sobressalto, que pesquisas anteriores demonstraram ter correlação com as trilhas que levam às amígdalas. Isso pode indicar que as mulheres são capazes de amortecer as reações de medo. Davidson está estudando as formas pelas quais a saúde corporal dessas mulheres pode ser influenciada por suas personalidades.
ele assinala que não deve haver afirmações levianas, como as que aparecem na mídia popular, de que a mente tem a capacidade ilimitada de influenciar os resultados clínicos de virtualmente todas as doenças. A partir do histórico detalhado da saúde e do atual estado médico de todas as mulheres do Wisconsin, esperamos ser capazes de tratar da questão de saber como os diferentes estilos afetivos, como a tenacidade, podem funcionar ao longo da vida em termos de saúde delas. A expectativa de Davidson é que as diferenças emocionais entre indivíduos não sejam o único ou principal determinante, e sim um dentre muitos fatores que contribuem para o bem-estar ou para a enfermidade. Por exemplo, por ser temporada de inverno, as mulheres participantes de seu estudo haviam recebido recentemente a vacina contra a gripe. As que reagiram melhor à vacina, produzindo a maior quantidade de anticorpos contra a influenza, eram as que possuíam inclinação para a tenacidade, enquanto que as caracterizadas como vulneráveis produziram quantidades significativamente menores de anticorpos contra a mesma vacina. O cortisol também é capaz de modular o sistema imunológico, especialmente a interação dos diferentes linfócitos que produzem anticorpos. É uma observação curiosa, disse Davidson, que me leva a acreditar que o estado de espírito possa ser importante na contribuição à reação imunológica, neste nível. Mas eu prefiro não tirar conclusões gerais apressadas desses dados a respeito da relação entre doenças graves e o sistema imunológico. Alguns dos estudos que consultei em meu próprio campo procuraram estabelecer correlações entre as tendências e o resultado da infecção pelo HIV. Não foram convincentes. Um traço da personalidade, como a tenacidade, pode ser essencial para suportar as vicissitudes da AIDS. Mas diante de um vírus tão destruidor, que tem a força de uma bomba de megaton nos linfócitos do sistema imunológico, os fluxos do nível de cortisol, que podem ocorrer nos indivíduos que resistem bem a seu estado ou não o fazem, dificilmente eram de magnitude suficiente para influenciar de maneira significativa o resultado clínico. Davidson e outros pesquisadores sérios que examinam os processos extensos, complexos e multifacetados que conhecemos como esperança, admitem prontamente que estamos no vértice do entendimento e que necessitaremos de décadas de exploração mais profunda para compreender a sua biologia. Mas os instrumentos e a tecnologia para a exploração vão aparecendo gradualmente. Os circuitos que têm a ver com as emoções positivas e negativas e seus vínculos com os hormônios do estresse, como o cortisol, estão sendo mapeados. À medida que sejam identificados os genes que contêm os códigos dos componentes desses circuitos e também seus transmissores químicos, os cientistas poderão alcançar a ampla base de dados que está sendo construída a partir de grupos numerosos, como as mulheres do Wisconsin, avaliar as contribuições da hereditariedade e da experiência de vida para a biologia da esperança e compreenderão melhor por que motivo ela é tão essencial ao ato de viver. A sabedoria da ciência moderna está trabalhando para alcançar a sabedoria dos antigos gregos. Conclusão. Lições aprendidas. Já se passaram quase 30 anos desde o dia em que entrei no quarto de Esther Weinberg. Hoje, quando conheço um novo paciente, ouço seu histórico, faço o exame físico e estudo seus exames de laboratório e suas radiografias. Faço mais do que coletar e analisar dados clínicos. Procuro esperança. Passei a acreditar que a esperança é essencial para nossas vidas, assim como o próprio oxigênio que respiramos. Os inúmeros pacientes dos quais tratei durante essas 3 décadas, gente como Dan Conrad e Barbara Wilson, ampliaram o foco da minha atenção para além dos estritos limites da ciência clínica. Tenho certeza de que haverá outros que me trarão mais ensinamentos sobre a esperança. Ao mesmo tempo em que prossigo minhas próprias pesquisas para concentrar-me em compreender o motivo pelo qual as células cancerosas crescem e se espalham de maneira incontrolada,
De que forma os vírus HIV e da hepatite C invadem e destroem células saudáveis, e qual o segredo da gênese do sangue na medula espinhal, também sigo hoje com intenso interesse as experiências sobre emoções e sobre a maneira pela qual o cérebro e o corpo conversam biologicamente entre si. A questão de saber por que motivo algumas pessoas encontram esperança e a abraçam e outras não, foi o que me levou a escrever este livro. Não existe uma resposta única, mas as experiências narradas aqui podem fornecer alguns critérios de entendimento. Quanto aos muitos que não conseguem vislumbrar a esperança, é possível que sua visão esteja turva por acreditarem ser incapazes de exercer alguma medida de controle sobre as circunstâncias que enfrentam. Quando encontro pacientes assim, como Esther Weinberg, procuro descobrir a razão que os faz sentir-se tão completamente à mercê de forças alheias a eles. Ajudá-los a encontrar esperança nos leva de volta aos dois elementos da emoção segundo Richard Davidson, um cognitivo, ou de informação, e outro afetivo, o de sentimento. Aprendi que é preciso muito mais do que simples palavras para comunicar a informação e alterar as tendências. Dan Conrad me mostrou peremptoriamente que, muitas vezes, eu não consigo fazer bem nenhuma das duas coisas. Esforço-me para que os pacientes possam ler em meus olhos que existe uma verdadeira esperança para eles. Penso no sentido resumido das palavras de Sharon Walker. Para que o médico possa transmitir eficientemente a esperança, é preciso que ele próprio acredite nela. Mesmo assim, é quase sempre melhor que as informações factuais e as chances de vencer sejam articuladas por mais de uma voz. Os médicos são falíveis, não apenas ao manejar o escalpelo ou receitar um remédio, mas também na linguagem que utilizam. A família e os amigos, os sacerdotes e os assistentes sociais, os psicólogos e conselheiros, e frequentemente com mais energia outros pacientes, como Dottie Heichberg e George Griffin, são capazes de falar a partir de sua experiência pessoal e chegar às raízes do desespero e da desconfiança. Embora a divisão da esperança em um componente cognitivo e outro afetivo seja conveniente, as duas estão intimamente unidas. Os sentimentos e emoções plasmam o pensamento lógico e o processo intencional de tomada de decisões, como mostram os estudos de Damasio sobre pacientes como SM. A verdadeira esperança, portanto, não é iniciada e sustentada mediante a obliteração completa de emoções como o medo e a ansiedade, que frequentemente são seus maiores obstáculos. É preciso estabelecer um equilíbrio que interage nas estratégias propostas para classificá-los às ameaças e perigos genuínos existentes. Assim, quando uma pessoa me diz que não quer saber dos problemas e riscos e que acredita ser a ignorância necessária à felicidade, eu concordo que, sem dúvida, o medo desenfreado é capaz de destroçar uma sensação frágil de esperança. Mas afirmo também que, mesmo assim, é necessário que ela receba uma quantidade mínima de informação sobre o seu diagnóstico e sobre o decurso de sua enfermidade. De outra forma, sua esperança será falsa. E falsa esperança é um alicerce precário para que nele se possa basear o esforço de sobrepujar as vicissitudes de circunstâncias difíceis. Somente a verdadeira esperança é capaz de trazer e levar até o fim suas companheiras, a coragem e a tenacidade. A falsa esperança acaba por fazer com que elas sejam perdidas ao longo do caminho, quando a realidade intervém e suplanta a ilusão. O resultado de qualquer doença é incerto, e nessa incerteza encontramos a verdadeira esperança. Porque nem sempre os tumores leram os livros de medicina e determinado tratamento pode ter impacto surpreendente. Esse é o grande paradoxo da verdadeira esperança. Como nada está absolutamente determinado, não somente há motivos para recear, mas também há motivos para ter esperança. Portanto, precisamos encontrar formas de dominar o medo e dar rédeas soltas à esperança. George Griffin sabia disso muito antes de que eu descobrisse. E como Dan Conrad e muitos outros compreenderam desde então, a incerteza da ciência também traz esperança. Com o tempo, a ciência poderá progredir e produzir novas terapias que tornem curável o que é incurável. Muitas pessoas que procuram a esperança se voltam para sua fé religiosa.
Ao confrontar o sofrimento e a sensação de abandono em minha própria vida, encontrei conforto e alívio tanto na introspecção tradicional quanto na estrutura ritual. Mesmo assim, como notou o grande teólogo protestante Paul Tillich, a verdadeira fé não descarta a dúvida. Há momentos em que duvido e não compreendo como a fé seja capaz de escorar a esperança. Nesses momentos, penso em George Griffin e especialmente no salmo que ele recitou durante sua luta. Há profundo conforto na sensação de não estarmos sós quando tentamos sair do âmbito da sombra da morte. Penso também em Barbara Wilson, cuja fé lhe permitiu manter a calma e o equilíbrio para atender os anseios de sua alma. Há também ocasiões em que os pacientes e suas famílias pedem diretamente a Deus auxílio para uma cura. Uma vez perguntei a um desses pacientes, uma mulher de meia-idade de origem italiana, portadora de câncer no seio, que frequentava regularmente a missa, com que palavras ela se dirigia a Deus. Rezo para que ele ajude meus médicos, para que lhes dê sabedoria. Fiz dessa prece a minha própria prece. Os pacientes ficam mergulhados num mar de declarações sobre o vínculo entre suas emoções e suas enfermidades. Durante anos esquivei-me de suas perguntas, ou não lhes dei atenção, porque eu próprio não sabia como responder. Hoje minha reação é formada pelas lições que recebi de meus pacientes e pelas novidades animadoras que vêm da ciência séria. Repito algumas das narrativas contadas neste livro, e digo que estamos apenas começando a apreciar o alcance da esperança, e ainda não definimos seus limites. Considero a esperança como o próprio cerne da cura. A esperança, para aqueles que a possuem, é capaz de ajudá-los a viver por mais tempo e ajudará todos a viverem melhor.